vieram do nada também. Sim. Eles têm uma história muito bacana. Muito a gente vai bacana. trazer eles aqui também para... Com certeza, tem uma história bem legal, ambos. Foi Agora, tudo bem rápido, né? Eu queria perguntar um pouco, Thiago, porque por mais que todo mundo saiba da sua história, eu acho interessante você falar um pouquinho como que foi esse seu começo, assim, de sair do nada, aí chegar onde você chegou hoje, né? Que é uma pessoa bem-sucedida, né? Conseguiu... Você não vem de família... Você não vem de família assim, você vem realmente você por você. Você assim, começou do zero. É difícil eu falar. Quando eu falo que eu vim de uma dificuldade, uma realidade muito difícil, sempre vai ter alguém que vai falar assim, você não sabe o que eu passei, Exato, eu passei fome e tal. Então, assim, eu não vivi esse nível de realidade, de passar fome, de falar, cara, e agora? O que vai acontecer amanhã, etc. Eu vi uma família muito boa, que me deu muito amor, muito respeito, e me deu educação, só que eles não tinham educação financeira. Então, assim, mas eles ganhavam... pouquíssimas pessoas têm, né? Exatamente. Muito difícil. Então, assim, eles ganhavam dinheiro, meus pais ganhavam muito dinheiro, só que, ao mesmo tempo, gastavam muito dinheiro também. Muitas vezes, não na maldade. Na verdade, acho que nunca na maldade, mas para realizar os sonhos até da gente, às vezes. Sabe, levar a gente para viajar, aí voltava e, putz, acabou o dinheiro. Né? E eles foram empresários, ganharam muito dinheiro, mas gastaram também bastante. Então, acabou que eu acabei tendo educação, comida e amor, etc. Mas, em termos patrimoniais, cara, eu vim do zero e com dívida. Essa é a realidade. Eu trabalhei muitos anos na minha vida para quitar dívidas, de fato. Mas isso daqui me ajudou, me trouxe um senso de responsabilidade. Agora, sobre a minha história, assim, né? Talvez uma coisa, tentando pegar um gancho diferente do que eu já contei, pensa que eu fui um cara que eu sofri muito bullying na escola. Eu era esse cara que eu sofri bullying na escola, fui muito rejeitado, etc. Até por isso acho que eu criei um pouco dessa casca de me fechar, ser um cara menos pessoas, não é? E cada um encontra a sua válvula de escape. E aí eu acabei encontrando nos negócios essa válvula de escape. Então eu decidi que eu queria agradar as pessoas ou ser aceito pelo meu sucesso nos negócios. Então eu sempre quis, muito mais cedo que todo mundo, trabalhar e trabalhar mais que todo mundo. E aí eu comecei a trabalhar na Hershey's na época e eu gostava do que eu fazia. Seu primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego. Mas eu trabalhei como barman e garçom, na verdade. Só que aí, assim, meu primeiro emprego, formal, foi lá. E eu continuei trabalhando como garçom e barman nessa época. Eu fui garçom no Outback também. Enfim, foi bem interessante a experiência. E aí, enquanto meus amigos às vezes estavam numa festa, numa balada, eu estava trabalhando nessa balada ou no Outback, né, de madrugada, final de semana e tal. E aí, eu me apaixonei pelo mercado financeiro. E aí eu peguei um dinheirinho que eu ganhava ali na Hershey's, comecei a investir numa corretora bem antiga, que não tem mais hoje, né? E aí nessa corretora, era um prédio na Paulista, muito legal. E eu ia a pé da faculdade até esse prédio. Você estava estudando o quê? Relações Internacionais. Ah, legal. E aí eu ia a pé, e aí eu subia nesse prédio, mas é porque eu não estava acostumado com isso. Quando eu entrei nesse prédio, assim, eu olhava para o mundo que eu não estava acostumado. E aí tem um cara que ele veio me atender, ele era o meu assessor de investimentos na época. E aí ele veio, ele chamava Sullivan. Aí ele vinha com um ternão, assim, abotoadura e tal. Aí ele pegava uma folha sulfite, aí ele escrevia e começava a me falar do mercado. Olha aqui a Vale do Rio Doce, o minério de ferro. Eu falava, cara, esse cara... Você já tinha uma noção ou não? Não, eu não tinha nenhuma noção. E aí eu olhava e falava, esse cara, ele é incrível, eu quero ser esse cara. Esse é o cara. Quero ser esse cara. Aí eu falei, como que eu faço pra ser igual a você? E engraçado porque na minha vida eu fiz essa pergunta umas 3 ou 4 vezes, que foram importantes pra mim. Aí eu falei, o que eu faço? Como que eu faço pra ser igual a você? Aí ele falou, você só precisa tirar uma certificação, chama CPA 20. Aí eu falei, se eu tirar eu começo a trabalhar aí? Ele falou, aí você começa a trabalhar aqui. Eu falei, quanto que ganha? Ele falou, 10 mil reais. Eu falei, 10 mil reais? Dinheiro. Eu ganhava na Hershey's 900 reais. Isso foi que ano? Mais ou menos. 2008, 2009, talvez. 10 mil reais. Caramba, mas não faz tanto tempo assim, não. Não, mas... Foi em 2008, 2010. Foi mais ou menos esse Eu já range estava trabalhando no Pânico. 2008, Caramba. Já tava no Pânico. Cara, olha só, e assim, 10 mil reais é muito dinheiro. Sim. Na verdade, para qualquer pessoa no Brasil... Ainda mais nessa época. Nessa época era muita grana. Sim. Eu falei, 10 mil reais? Eu ganho 900 reais na Hershey's, trabalhando de final de semana e feriado, em balada, em, sabe, madrugada, Não chego nem perto garçom. disso. Você tá maluco? Eu falei, e assim, nessa época, eu passava um conflito emocional muito grande, porque eu não tinha sábado, domingo e feriado. Toda semana. Eu chorava toda semana. Eu falava, onde que isso vai parar? Onde que isso vai acabar?
Porque eu fazia faculdade tempo integral, aí eu era estagiário também. Aí eu trabalhava de madrugada e de noite. Bico. Aí quando tinha um intervalo ou um feriado, eu trabalhava, porque era onde mais você trabalhava. Sim. Porque eu não tinha um dia, então eu chorava, não sabia o que fazer. Aí eu percebi essa oportunidade, eu falei, eu quero ganhar 10 mil reais. E aí eu falei, vou tirar a certificação que ele falou. Aí eu peguei na internet, imprimi uma apostila grande, e no Outback tinha um intervalo de 15 minutos, todo dia que você trabalhava. E nesse intervalo era para você comer. Você podia comer lá um hambúrguer com pão puma, ou era tipo arroz e frango, alguma coisa assim. 15 minutos. 15 minutos de intervalo. Sentar numa bancadinha pequena, eu falava, é agora. Eu pegava, abria a apostila e começava a estudar. Todo dia eu estudava. Comendo, estudando, 15 minutos e comecei a fazer isso. Aí eu fui e passei na prova. Tirei a certificação. Aí eu falei, pronto, cheguei lá na Hershey's, cheguei pra minha chefe, falei, olha, eu vou sair porque eu vou trabalhar no mercado financeiro. Sem ter certeza de nada. Só que na minha cabeça... Já tava certo que você tava lá dentro. Agora o Sullivan falou. Só chegar lá e pronto. É isso. Aí eu cheguei e falei, vou sair que eu vou trabalhar no mercado financeiro. Aí ela falou, mas sério? Eu falei, sério? Eu falei, vou ganhar 10 mil reais por mês. Imagina alguém olhando pro estagiário 900 reais falando isso. Aí eu falei, vou ganhar 10 mil reais por mês. Aí eu falei, mas você tem certeza? Eu falei, absoluta, tá tudo certo. Ainda já. foi boazinho, né? Aí eu fui e me demiti. Eu falei, então tá bom, vou fazer o quê? Aí eu me demiti, no outro dia eu fui no Sullivan. Aí eu fui lá e falei, Sullivan, passei na prova. Aí ele falou, sério? Eu falei, e agora quando eu começo? Eu falei, manda o currículo. Eu falei, currículo? Eu não sabia como funcionava. Sim. Aí eu fui lá, atualizei meu currículo, mandei pra ele. Eu falei, e agora? Ele falou, agora eu vou mandar pro RH. Eu falei, tá bom. E agora? Ele falou, agora o RH falou que vai mandar quando tiver uma vaga. Aí passou um dia, eu falei, e agora? Ele falou, o RH falou que não tem vaga. Eu falei, como assim não tem vaga? Não tá tudo certo? Ele falou, não, precisa abrir vaga. Eu falei, Sullivan, eu me demiti lá, precisa ganhar 10 mil reais aqui, cara. E agora? Que loucura. Eu falei, precisa esperar. Aí aqui eu fiquei maluco. Falei, não é possível. E agora o que eu faço? Vou continuar trabalhando de garçom e barman. E aí eu continuei. E aqui eu decidi que eu queria trabalhar no mercado financeiro. Você continuou estudando? Continuei estudando. Cara, comecei a fazer entrevista em todos os bancos de investimento do Brasil. Ninguém me contratou. Eu fiz em todos que você imaginar. Não tinha experiência na área, Não tinha experiência, era muito novo. Minha experiência, me demiti do estágio e sou garçom e barman. Sim, o pessoal olhava pra mim e falava, eu parecia um surfista na época, com cabelo, com brinco e tal. E eu falei, e nada contra, porque eu curto brinco, tá? Eu acho que eu gostaria muito de colocar de novo, tá? Eu gostaria de colocar de novo, hein? Aí eu falei, poxa, e agora? Aí todos os bancos que eu ia, eu tinha portada na cara. Sabe? Itaú, portada na cara. Santander, portada na cara. Itaú, BBA, todos os lugares que eu fui, Credit Suisse, todos me recusavam. Aí, eu fui em um deles, que era o Goldman Sachs, um banco animal. Aí eu cheguei na entrevista final. Cara, eu tinha certeza que ia passar. Era eu ou uma outra pessoa. Eu falei, cara, e agora? Aí o entrevistador chegou pra mim e falou assim, você não tem vergonha de fazer essa faculdade que você faz, não, cara? A gente não contrata ninguém que faz uma faculdade que tem a ver com marketing. Porque era Relações Internacionais que eu ia fazer em marketing negócio. Aí eu falei, não. Mas qual o problema? Ele falou, não, cara, o problema é que a gente não contrata a gente dessa faculdade. E aí eu não fui contratado. Falei, quer saber? Vou empreender. Aí daqui eu comecei a empreender. Mas isso você já estava em que ano da faculdade? Eu estava no segundo ano, cara. Estava no segundo, estava no início. Na verdade, eu estava no final do primeiro ano, eu acho. Eu estava entre o primeiro e o segundo ano. Trancou a faculdade ou continuou? Continuei, só que já não queria mais fazer faculdade, porque a faculdade não tinha nada a ver. E uma das coisas que também fizeram os bancos darem portada na minha cara é porque a minha faculdade era período integral. Eu estava no primeiro ano, ninguém contrata para o primeiro ano, mas eu queria muito trabalhar. E aí eu falei, então vou empreender. Comecei a empreender quando ninguém mais trabalhava ainda. E aí o meu primeiro ano trabalhando, cara, o primeiro lugar que eu consegui, que eu comecei a empreender, eu ganhei 230 reais por mês na média no ano. Então foi muito difícil, porque eu não conseguia sobreviver com essa grana. Você morava sozinho? Não, aqui eu morava com meus pais. Sim. Só que aí aos poucos, o que começou a acontecer? Eu comecei a ir crescendo, comecei assumindo as contas, as dívidas e comecei contribuindo em casa. E aí eu comecei a ir assumindo aos poucos essa posição de prover e contribuir em casa. Sim. E aí eu comecei a ganhar 230 reais por mês. Aí eu continuei trabalhando como garçom e barman, porque eu precisava. Renda extra. Meus pais tinham se matado, de algum jeito tinham me dado um carro, quando eu fiz 18 anos. Vendi o carro, meus pais não queriam que eu vendesse, eu vendi o carro. Aí eu andava de metrô e ônibus e na rua, muitas vezes. E aí eu comecei a trabalhar, cara. Eu comecei a ganhar R$1.000 por mês, R$1.500, R$2.000, fui crescendo. E sempre investindo. Sempre investindo.
Você estava investindo em quê nessa época? Eu comecei investindo, geralmente ações, é o que eu sempre gostei. Primeira vez que eu fui olhar um dinheirinho, eu tinha um dinheirinho, uma mesquinharia assim, no banco, na poupança. E aí tava eu e meu pai, e aí o gerente falando bem disso, eu falei, não é possível, cara. E aí foi quando eu tirei, aí depois eu fui investir lá na Geração Futuro, junto com o Sullivan, né? E aí por que eu contei a história do Sullivan? Porque 3 dias atrás, foram uma galera lá no escritório que eu fui dar uma mentoria para eles. E aí um deles falou assim, Thiago, você lembra da Geração Futuro? Eu falei, eu não acredito. Ele falou assim, eu sou o Sullivan. Eu falei, cara, não acredito. Cara, Sullivan, você, e aí? Pô, e o cara assim, ele converteu, trabalha no mercado financeiro ainda, e tava lá naquela posição de agora indo ao contrário, né? Ao contrário, e um cara super bacana e tal. Então foi importante. E ele lembrou de você ainda, né? Lembrou, acho que lembrou bastante. As pessoas me deram portado na cara, elas devem lembrar. Entendeu? Por isso que eu tô falando. Muito, O cara lembrou, então. Mas se não fosse o Sullivan, eu provavelmente não teria ido atrás das coisas. Você entendeu? Mas como que foi para